Olá, boa noite, tudo bem? Olá, bem-vinda, boa noite. Hoje eu vou comentar rapidinho 3 coisas que eu acho importantíssimas. A primeira com relação às fontes de consulta. A segunda é com relação à aceitação ou não dessas fontes de consulta. E a terceira são algumas revelações importantes, desconhecidas da maioria das pessoas, porque de fato não faz parte do dia a dia dessas pessoas, né? Então o que eu vou colocar para vocês envolve a questão das traduções das Bíblias, os manuscritos de Qumran, descobertos em 1947, que é a mais antiga evidência histórica das escrituras. Vamos falar também sobre a questão que envolve as traduções, a primeira Septuaginta, e um entendimento diferente daquilo que é ensinado nas igrejas e em vários lugares aí, com relação ao que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Quando se fala em Antigo Testamento, muita gente confunde com a lei mosaica ou o texto hebraico. Não. O Antigo Testamento cristão, tanto do Oriente quanto do Ocidente, na verdade é o chamado Pentateuco, que já é uma tradução que tem origem na Septuaginta, ou seja, a tradução para o grego do texto hebraico, ou seja, já é uma tradução. Então, assim, é importante separar essa questão das fontes, né? Para que quando a gente falar alguma coisa no nosso texto, na próxima live que nós vamos fazer, não fique nenhuma dúvida do que a gente está falando. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento é uma terminologia cristã, greco-romana, oriunda da Septuaginta. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Já quando se fala em texto hebraico, não é exatamente igual ao texto conhecido como Antigo Testamento, principalmente porque existem versões diferentes, né? E isso que a gente vai deixar bem claro. Então há uma diferença fundamental entre traduções. A primeira tradução que existe a partir do grego chama-se Septuaginta. E essa tradução chamada Septuaginta, ela tem início por volta do ano 200 para 300 antes da Era Comum, que é antes do ano zero, antes do ano do Messias, como se costuma dizer, ou antes de Cristo, depois de Cristo. Então é 200 anos a 300 anos, ou melhor, invertendo, 300 anos a 200 anos antes de Cristo, tá? Esse é o texto da Septuaginta. Quando você fala em texto de Bíblia hebraica, aí são muito antes disso. E o que nós temos hoje? A gente vê uma discussão muito célebre, muito interessante, e ao mesmo tempo uma discussão muito desgastante entre religiões e sobre como elas encaram seus próprios textos, né? Então há uma discussão entre o judaísmo, o cristianismo, cujas origens remontam ao século I. Muita gente não sabe disso, mas é uma discussão antiga. E essa discussão que se iniciou no século I, ela se perpetuou por 2000 e poucos anos, até hoje. É sobre isso que o meu livro vai falar. E nós vamos tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Nós vamos esclarecer a questão que envolve os erros gravíssimos de tradução. Quer ver um erro bem grave, bem simples de entender? Quando houve a tradução do texto hebraico para o texto grego, a palavra hebraica que se chama Shekinah ou Ruha, que são palavras femininas em hebraico, foram traduzidos para o grego como pneuma ou espírito, que é em latim. Então, para o grego pneuma, para o latim espírito, que são masculinas. Então, aquilo que se fala no texto hebraico com relação à presença do eterno feminino, Ruha, é traduzido como masculino, pneuma, para o grego na Septuaginta. Então vamos separar algumas coisas. Primeiro, quando você estiver falando sobre o Antigo Testamento, não é o texto hebraico original. Muita gente pensa que é, mas não é. É completamente diferente porque nós estamos falando de Septuaginta.
Isso é bem diferente, tá bom? Sobre isso e outras coisas que envolvem inclusive as traduções do nome do Messias, qual é o nome do Messias original, qual é o nome verdadeiro, existiu uma comunidade diferente que Paulo fala? Existiu. Existiram os essênios? Existiram. Existiu uma diferença entre essênios e aquilo que o Messias falou sobre essênios? Sim. O Messias de fato criticou a seita dos essênios por duas questões basicamente. Uma delas envolve a questão que é uma tal... aquela história que a gente vê tanto hoje, né, nos discursos de ódio, nós e eles. Então, essa doutrina chamada da eleição é uma doutrina historicamente comprovada. Olá, deixa eu dar um tchau para vocês aqui. Historicamente comprovada do povo essênio. E isso é fácil de constatar porque os manuscritos descobertos recentemente comprovam isso que eu estou dizendo, tá? Isso tudo vai para o livro? Vai para o livro. O livro está pronto? Está pronto. Está em fase de quê? Revisão. Revisão é uma questão que envolve ortografia, aquelas coisas todas, né? Para ficar perfeito para a leitura de quem for ler. Então o que acontece realmente é que o que Paulo ensinou não é o que o Messias ensinou. Isso é chocante para quem ouve isso pela primeira vez. É muito chocante. Porque você vai ver que são coisas, são mensagens diferentes, tudo bem? São mensagens diferentes que foram dadas em tempos diferentes, por pessoas diferentes e são opostas entre si. E no livro eu trato disso também, o que eu chamo de evangelho hebraico e o que eu chamo de evangelho grego. Há uma diferença fundamental nisso, e a grande maioria das discussões e discursos de ódio são todos a partir da tradução, não do texto hebraico. Lembrando, texto hebraico chama-se Tanar, abreviatura acrônimo de Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, leia o ensino, melhor tradução ensino. Não se deve traduzir, mas entender-se como ensino. Então tem a Torá, tem os Nevim. Nevim é plural de Nevi. Navi é profeta. Então são os profetas. Ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem profeta maior, não tem profeta menor. O que existe é o profeta que mais escreveu, chamado de maior erroneamente, e aquele que tem menos texto encontrado escrito por ele, chamado de menor erroneamente também. Tá? Então tem muitas questões que nós vamos abordar, e segundo alguns rabinos, pastores, tanto da comunidade judaica quanto da comunidade cristã que eu tenho conversado, estão dizendo que isso realmente é uma bomba atômica, né? Mas nada melhor do que a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. E as fontes são todas citadas, tem um trabalho extenso de James Parks, tem um trabalho extenso de David Flusser, são pessoas e autoridades que muitos que são aí, se dizem hoje religiosos, líderes religiosos, sequer ouviram falar. Então a gente vive no país, vive no Brasil, não é só no Brasil não, a gente vive em todo o continente americano, uma proliferação de traduções com interpretações e conclusões errôneas, das mais variadas possíveis. E o grande problema é que elas geram um discurso de ódio. E é sobre isso que nós vamos falar, e esse é o objetivo do livro. A desconstrução dos discursos de ódio supostamente baseados em textos bíblicos, supostamente originais. De fato não são. E isso é fácil de comprovar, basta mostrar a fonte. Só a título de exemplo aqui, vou mostrar um livro muito interessante de um autor extremamente conhecido internacionalmente e nada conhecido no Brasil. Eu acredito que você pode perguntar para quem você quiser, que nenhum pastor, nem líder religioso tenha informação ou sequer lido esse texto aqui, que são ensaios reunidos sobre a Septuaginta. Não sei se consegue ver aí, tá certo? Então aqui envolve toda a extensão dos estudos do Antigo Testamento que se entenda a Septuaginta, pesquisas relevantes de Ugarítico, dos estudos hebraicos, sobre a história antiga, a sociedade israelita e sobre a história todinha dessa estrutura que existe. Então Emanuel Tove é doutor em estudos bíblicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, desde 1973. Fiz curso com ele, é um excelente, exímio professor. Aqui tem uma foto dele também, né? Participar do meu livro, tá aqui a foto dele. Tá bom, gente? Por hora é isso. E tá previsto uma live, eu até fiz uma pergunta, se alguém quiser responder, se tem interesse em assistir uma live comigo, onde a gente possa falar sobre questões do livro. Nós vamos falar sobre
todas as questões que envolvem a tradução, os erros, a primeira tradução, as traduções decorrentes da primeira tradução. Nós vamos falar sobre a Vulgata Latina, os pais da igreja, Jerônimo, Atanásio, Eusébios e tantos outros que as lideranças religiosas cristãs nem sequer comentam em nenhuma ocasião com relação às pessoas que seguem as suas religiões e igrejas também. Então a gente tem que abrir a mente, inclusive para a história, arqueologia e todas as informações de última instância, de última análise, de atualíssimas, que sequer são repassadas às pessoas que seguem as suas religiões. Infelizmente, é a falta de informação que prevalece, e essa falta de informação gera discursos de ódio e erros de leitura e interpretação do próprio texto traduzido. Lembrando que tradução não é sagrada. O que é sagrado é o texto hebraico original. Ok? Tá bom? Então é isso. Uma ótima noite, excelente domingo, excelente semana. E a gente fala mais no seu dia aí, depois a gente vê, marca uma live, tá? Obrigado pela presença, até breve. Tchau!